O colapso da função de onda e todas as outras coisas da física quântica, efeito Zenão, o princípio da incerteza de Heisenberg, o experimento do gato de Schrödinger, o amigo de Wigner e uma série de outras alegorias científicas que físicos da luz estudaram exaustivamente, colocaram em prática esses experimentos, funcionam. Só que o efeito, a manifestação, a cristalização na matéria desses colapsos vai depender desse conteúdo cósmico, desse conteúdo acástico que reside de maneira bem diferente em cada um dos espíritos encarnados e desencarnados. O nome disso, em outras palavras, de maneira simples, é justiça. A justa causa das próprias causas que esses espíritos encarnados e desencarnados, orbitando o planeta Terra e orbitando outros planetas nesse universo e em outros universos, têm dentro de si, dentro do seu colapso, dentro do seu registro acástico. O que acreditamos ser real pode apenas ser uma projeção da nossa mente. E o mais intrigante é que temos o poder de mudar tudo. E a física quântica está nos revelando como somos capazes de co-criar a nossa realidade e cada vez mais nos libertarmos do que chamamos, entre aspas, de ilusão. Hoje iremos abordar o ensinamento, a junção e a conexão e prática do que a física quântica nos deixa claro de sermos e usarmos o poder da nossa mente, do nosso espírito e coração. Salve Oxalá, salve Oxóssi, salve o povo da mata, o que caboclo. Estamos aqui, mais uma vez presentes, para elucidar, para instruir e trazer algumas coisas que estão cobertas à lucidez da consciência de todos. Estou como cacique Pena Branca no momento e vamos juntos com mais irmãos desta equipe detalhar as nuances problemáticas, as nuances práticas de tudo e a conexão e explanação para que se faça presente toda esta prática quântica que vocês irão receber aqui através desse vídeo. E o problema inicial de colapsar a função de onda
de, na prática, vocês assumirem o poder que está dentro de vocês, é a ilusão do controle. Essa falsa e penumbrosa ideia de que temos o controle de alguma coisa. E este fato, esta forma que muitos estão escolhendo vivenciar suas vidas, de pensarem, sentirem e agirem de todas as maneiras para controlar como se acontece a manifestação, a expressão, a guiança e o amparo do todo na vida, é a barreira inicial que trava de fato esse poder verdadeiro de vir à tona. E uma coisa que vocês vão entender e será explicado detalhadamente mais adiante é que essa postura prática de controle tem raízes de não ter a percepção inicial do que você é. Responder e perceber sinceramente a verdade do que todos nós somos. Pois o que tem que ficar claro para nós que estamos em espírito vivendo encarnados é que isto tudo que vivemos encarnados é uma projeção, é uma criação, é uma manifestação do que inicialmente, como espíritos, livremente, antes de encarnarmos, escolhemos viver. E essa escolha inicial, secundária, de vivermos encarnados, de estarmos aqui nos espiando, provando para nós mesmos uma das infinitas possibilidades de se provar e de se vivenciar dentro do todo, é inicialmente a primeira busca interior que precisamos iniciar a aplicação prática na vida encarnada. E o salto quântico, o salto de consciência, o salto de entendimento deste primeiro fato, de que não se controla nada, de que não se controla o que está por vir, acontece quando nós recobremos ou descobrimos, relembramos de quem somos em espírito. E recobrar isto requer uma imensidão de buscas, de mergulhos interiores, de colocar luz no mundo interno de cada um de nós. Pois, como vocês sabem, e é um fato, para vir e estar aqui encarnado, acontece um retardamento, uma obscuridade do que conhecemos como a nossa consciência espiritual, da nossa recordação, da nossa percepção
de quem somos em espírito e de que tudo o que somos em espírito acordamos por desejarmos encarnar e vivenciar toda esta materialidade, nos coloca a querer, com as ferramentas do ego, controlar. Esta situação, esta atitude inicial, nada mais é do que uma busca, uma necessidade intrínseca, visceral, interior, de sentir uma segurança na vicissitude como espírito encarnada. E esta segurança, esta sensação de proteção, ela acontece quando inicialmente entendemos que atingiremos, sentiremos e se fará presente essa segurança para todos nós quando desenvolvemos a coragem ou deixamos vir a coragem de olharmos quem somos e como estamos como espírito, e não absolutamente, de forma alguma, tentar sentir, se conectar e receber esse amparo que já está presente através do ego, através da mente, através das sensações físicas do corpo humano e do mundo emocional. O primeiro ponto é este. A primeira elucidação é esta. Esta segurança está disponível, está atuante e está acontecendo para todos nós. E ela aparecerá e ficará mais evidente a todos nós quando nós estivermos cientes e lúcidos na vida prática que estamos vivendo como um espírito encarnado, e não o inverso, e não da matéria para o espírito. Isto precisa, e a partir de agora, com esta informação, ficou claro na sua consciência de ego e está tocando, está nesse exato momento estimulando todas as questões e clarezas que o seu espírito já está consciente, que o seu espírito já está aqui presente, sabido. Mais adiante, vocês vão saber os detalhes, os outros pontos complicados que o impedem de ser um co-criador consciente, que o impedem de ter realmente nas mãos espirituais que vão usar as ferramentas do espírito encarnado para fazer esse colapso da função de onda, para utilizar da física quântica e de todas as suas revelações, atitudes, ações, comportamentos práticos de dentro para fora que vão atrair e conquistar
as situações, as vicissitudes que os seus espíritos aspiram. Os seus espíritos, antes de encarnar, decidiram e optaram viver. E viva Deus, salve Jesus Cristo, salve Aruanda, salve Pai Oxalá, salve Obaluaê, salve Nossa Senhora e toda a guiança dos pretos velhos. Meus filhos, estou aqui com a roupagem de Pai João de Aruanda e agora vamos entender essa introdução do nosso irmão Cacique Pena Branca de uma forma que você não vai ver ou ouvir facilmente. A maioria das pessoas que estão inseridas na seara da orientação, na seara da explicação espiritual, por aí na praça. Porque o que será revelado aqui agora para vós, vocês, filhos, não é nada de novo, mas também não é nada que os seus espíritos, as suas consciências de espírito não saibam. E a primeira coisa é vocês entenderem que o que complica toda essa situação, todo esse não conseguir colapsar a função de onda, colapsar a realidade com as revelações da física quântica, além dessa ilusão de controle que vocês, na maior parte do tempo, conscientes, acordados aqui encarnados, fazem. Um outro fator que complica vós vocês de conseguir usar de maneira correta a física quântica é simplesmente uma decorrência do primeiro fato. Se o primeiro fato é acreditar na ilusão de controlar, o segundo fato é não reconhecer, para fazer e viver essa ilusão de controle, é não reconhecer quem vocês são. E quando se fala do quem vocês são, estamos falando de quem vocês são, além de toda essa manifestação do espírito encarnado que você é e que somos. A mente de cada um de vós vocês, ela tem um papel importantíssimo quando o espírito que vocês são decidem encarnar, ou são por questões de karma, por questões de pagar esses karmas, tem a necessidade de encarnar. Não recobrar a consciência de quem vocês são gera essas consequências de ficar acreditando em todas as ilusões, em todos os barulhos
em todas as sensações físicas consequentes de estarem aqui encarnados. Exatamente recobrar esse fato requer de vocês entenderem uma coisa. A mente, as emoções humanas, esses comportamentos advindos das vicissitudes encarnadas, necessitam de uma postura de todos vocês de neutralidade. E para ter essa neutralidade, e que, veja bem, é ficar equilibrado, ficar com a mente serena, ficar com o coração sereno, acontece inicialmente de uma situação que para a maioria precisa ser a prioridade. A situação da maioria é uma situação que exige de limpeza, que exige de retirar todos os véus mentais, os véus emocionais e a mudança moral, a mudança comportamental diante dos momentos de tensão e decisivos de se libertar destas primeiras consequências de se querer controlar com o ego. Por quê? Por quê, filhos? Porque o ego, a mente de vós me seis, ela tem uma função, que é a de você olhar logicamente a vida de vós me seis, de usar o raciocínio para processar as informações das vicissitudes de estar encarnado e as informações de quem você é, do espírito que você é, e de tudo o mais que o espírito que você é vem carregando de todas as outras encarnações, de todas as outras vidas. Quando vós me seis encarnam aqui, vós me seis, para conseguir ter o livre-arbítrio, para conseguir e conquistar o mérito, caem no esquecimento, caem na temporária penumbra mental. E isto é para todos uma graça. Isto é para todos uma possibilidade de realmente, de verdade, fazerem a parte de vocês na evolução espiritual de cada um de vós me seis. E nenhum espírito, nenhuma consciência, seja ela com um grau de expansão e adiantamento ou um menor grau de expansão e adiantamento, escapa desta situação. Todas as consciências, filhos, passam por isso. E isso gera um terceiro conflito em vós me seis, sendo esses três principais problemas, e que, como disse, é uma bênção, o impedem de
facilmente, sem titubear, sem inventar justificativas, desculpas, aplicar na prática todas as informações, todas as confirmações que a física quântica já revelaram a todos vocês e que basta o esforço prático da vicissitude humana para elas se apresentarem e ocorrerem no dia a dia de vocês. E o terceiro ponto de toda essa informação, filhos, vai vir de mais um irmão, de mais um trabalhador desta equipe que está de prontidão para aprofundar cada vez mais o que vocês precisam saber sobre a maneira correta e não melhor ou ruim de se aplicar a física quântica na vida prática de vós misseis. Laroye Exu, Exu Emojubá, salve o povo da rua, salve todas as encruzilhadas. Estou com o Exu Tiriri aqui e todas essas situações, tudo o que vocês já por algum momento receberam de informações nesta vida, em outras vidas, e até o que vocês vão receber de revelações aqui agora, carece e sofre as consequências das demais ilusões mentais, ilusões emocionais que o ego de todos vocês aceitaram como sendo algo correto, mas que no fundo não conectaram vocês realmente com quem vocês são e com a realidade verdadeira que vos cercas. O segundo problema dessa situação, que é o de não saber, ou na verdade recobrar quem você é, gera uma consequência muito dolorosa e muito normal para espíritos encarnados, que é o medo de se colapsar a função de onda, de se aplicar a física quântica. O medo também das consequências que um espírito encarnado sente de se saber a verdade do universo através da física quântica. E esse medo todo, essa sensação que se apresenta nas emoções humanas por não terem a certeza que os dará o conforto material, nasce da ignorância, nasce do desconhecimento da verdade de qualquer coisa. Não só se a física quântica está certa ou errada. Não é uma questão de ter uma certeza do que é bom ou do que é ruim, mas sim ter uma consciência, acender uma luz
que vem do espírito, que já sabe e que já sente tudo isso como uma verdade prática, como uma verdade do dia a dia de um espírito encarnado. E esses medos e o medo dessas consequências vem da zona de conforto e também da preguiça, da lerdeza e, como eu já disse, da vagabundice de se esforçar para estudar, para meditar em cima do que foi estudado, para refletir interiormente e refletir com outras pessoas que também estão tendo as próprias revelações e entendimentos dessas situações, que não estão fazendo essa sua parte. E vamos ajudar vocês aqui agora, explicando brevemente do que se trata a física quântica, do que se trata os principais pontos de revelação científica e também de aplicação prática dessas revelações. A física quântica é um ramo, ou seja, é uma nova raiz da física. Ela deriva da física clássica. A física clássica da Terra, dos humanos da Terra, estuda exaustivamente em cima de 4 principais forças físicas, que é a força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional. Essas, até o momento, foram as descobertas da física clássica e são pontos de estudos e de aprofundamento e de expansão de entendimento, percepção e aplicação prática para a física quântica. E esta resposta para todos nós que eu vou dar agora serve principalmente para os espíritos encarnados que estão na linha de frente da ciência, que exaustivamente questionam, fazem experimentos científicos, fazem tratados, conferências e uma série de outras coisas da ciência humana que eles precisam começar a refletir, começar a pensar, começar a considerar, para que dessas autoridades, desses, entre aspas, mestres científicos, nasça uma emanação inconsciente deles mesmos e que depois se torna consciente neles mesmos com os seus trabalhos para a ciência humana, um conforto e uma unicidade com o lado espiritual, com a revelação que torna certa e mais alinhada com a verdade de todo esse trabalho científico humano. O principal experimento que revela uma coisinha que está acontecendo aqui agora nesse vídeo é o experimento da dupla fenda. Esse experimento, que tem mais de 200 anos de estudos,
de refazimento e de busca de aprofundamento do que é a força fraca, do que é o eletromagnetismo, já deixou claro para todos, encarnados e espíritos desencarnados, que o que dá o passo primordial do colapso da função de onda é o observador, é a consciência, é o espírito, ele encarnado ou desencarnado, que está a observar e a fazer essas experiências científicas. E os resultados desses estudos humanos, dessas descobertas humanas em cima destas 4 forças físicas que foram reveladas para todas as consciências do orbe terrestre e de seus vizinhos do lado material e do lado espiritual, ficam à mercê, dependem da envergadura intelectual, isto é, do saber mental, concreto e abstrato que esses observadores têm ao fazer os experimentos. O que isso significa para todos nós? O que isso nos leva a questionar? Se a maioria desses cientistas e também a maioria das consciências que não são cientistas, encarnadas e desencarnadas, estão apegados por medo, por falta de conexão espiritual com a espiritualidade real, estão a observar, a praticar nas vicissitudes humanas ou do lado espiritual esses experimentos, essas experiências, com vieses limitados, com vieses apenas materiais, ou com vieses inconscientemente inspirados por consciências que são opostas a todas essas revelações e graça divina, o resultado é exatamente este que vemos desde o simples, que é o ser humano comum, a consciência encarnada comum, que vive uma vida de não busca de entender como a realidade física funciona, mas também desses seres complexos, desses, entre aspas, mestres, que estão à frente da ciência, que ignoram e desconsideram a realidade espiritual. E aí nasce-se essa dificuldade, esse desafio e, na prática, um efeito dual. O que é esse efeito dual na prática? Alguns, e esses alguns são a minoria, conseguem, devido à permissão que eles mesmos dão e a limpeza que eles mesmos fizeram em si mesmos, na mente concreta do ego encarnado e na mente abstrata, de desfrutarem de resultados, de probabilidades, de manifestações, de realizações que chamamos de positivas, que é conseguir colapsar a função de onda, que é conseguir ser um observador nessa dupla fenda que é tudo isto, e apresentar na matéria, apresentar interiormente
efeitos de uma observação positiva. E a grande maioria dos seres encarnados não conseguir. A grande maioria, por não conseguir, por não ver com os sentidos do ego, achar que não está acontecendo o colapso da função de onda para eles. Achar que só colapsa aquele que sabe ou aquele que tem mérito. A verdade prática, real e que está acontecendo agora em N vicissitudes, de N formas, é que tudo é um colapso da função de onda. A todo momento, uma consciência, seja ela um cientista, um pedreiro, um cozinheiro, uma secretária, um lixeiro, uma dona de casa, uma criança, um bebê, está colapsando a função de onda. Só que, como foi falado, se há da consciência, espírito encarnado, um movimento de colapsar do ego, da matéria, para o espírito, e não o correto, que é do espírito para a matéria, os problemas aparecem. As coisas kármicas de outras vidas e até dessa própria vida aparecem. Por quê? Para colapsar a função de onda, o que é colapsar a função de onda? Pensar e sentir e aquilo se apresentar como algo concreto na vida prática, seja isso uma casa, um carro, um relacionamento, dinheiro. Se existe desta vida N percepções nesse ego que quer fazer o colapso da função de onda do ego para o espírito, ou às vezes só do ego sem considerar quem é em espírito e que na verdade é um espírito encarnado, nasce-se toda a dificuldade, todo o empecilho e toda a não fluidez, o não deixar rolar natural de se colapsar e aquilo acontecer. E este fato, remonta o que para nós? Remonta que esse medo se dá por isto. Por quê? Quando você não tem a consciência, não tem a luz, a clareza de quem você é e que é um espírito encarnado, e que esse espírito encarnado já vive N encarnações fazendo essa mesma ação de nessas anteriores encarnações de colapsar, isto é, de pensar e sentir N ideias, insights, imaginações para se cocriar, e que nessas outras vidas essas imaginações e emanações foram manifestadas, foram transformadas apenas em energia, em pensamento, mas sim em coisas físicas, isto é, energia física que quando você pensa e sente e tem um comportamento, ela vai no universo, e esse ir no universo significa que de você agora tem uma energia presente no seu perispírito, isto é, na sua mente,
essas consequências não desapareceram. Esses colapsos anteriores das outras vidas que se cristalizaram no seu perispírito, na sua mente, e dependendo da qualidade desse colapso, tá vendo? Qualidade, não é se é bom ou ruim, é uma qualidade. Se é positivo ou se foi negativo, está presente no seu perispírito. O seu perispírito, que é a sua mente concreta, o seu corpo astral, ele está com todos os colapsos de função de onda, os pensamentos e os sentimentos dessas outras vidas, gravados em forma de informação no seu corpo mental concreto, e eles começam a se apresentar em forma de sentimentos, isto é, não se apresentam devido ao véu do esquecimento, de maneira clara que você na vida X, por exemplo, cometeu um colapso da função de onda, isto é, pensou, sentiu e agiu de uma maneira negativa. Vem em forma de sentimentos. Sentimentos esses, de maneira geral para todos nós e para a maioria, de zona de conforto, de escravizar, de poder, de interferir no livre-arbítrio de outras pessoas. Isso remonta a fatos históricos. Isso remonta nesses 10 mil anos de registro das informações históricas da Terra, de guerras e mais guerras da Terra. E detalhe, tem muitas consciências que estão encarnadas na Terra, que vêm de outros planetas, que lá nesses planetas eles também colapsaram a função de onda de uma maneira mal qualificada, em guerras lá também, em sede de poder lá também, em ignorância e em uma série de outros comportamentos que geram uma imoralidade e um não merecimento dessa grande maioria de consciências ao colapsarem a função de onda, ao pensarem, sentirem e terem os atos práticos, de não conquistarem os efeitos desses colapsos agora, aqui, bem qualificados, que chamamos de positivos. E isto é o fato. É o fato que precisa ser trazido à consciência e que está sendo trazido agora. O colapso da função de onda e todas as outras coisas da física quântica, efeito Zenão, o princípio da incerteza de Heisenberg, o experimento do gato de Schrödinger, o amigo de Wigner e uma série de outras alegorias científicas que físicos da luz estudaram exaustivamente, colocaram em prática esses experimentos, funcionam. Só que o efeito, a manifestação, a cristalização na matéria desses colapsos vai depender desse conteúdo cósmico, desse conteúdo acástico que reside de maneira bem diferente em cada um dos espíritos encarnados e desencarnados. O nome disso, em outras palavras, de maneira simples, é justiça. A justa causa das próprias causas que esses espíritos encarnados e desencarnados, orbitando o planeta Terra e orbitando outros planetas nesse universo e em outros universos, têm dentro de si, dentro do seu colapso
dentro do seu registro acástico. Esse medo que a partir de agora está sendo possível de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, de espiarem, refletirem e transmutarem, só irá sumir, só irá se tornar um sentimento de coragem, de bem-aventurança, de alegria e de certeza, que é o que ainda se é preciso demais aqui para as consciências encarnadas e desencarnadas, que é a tal da fé, acontecerá quando essa limpeza total for concluída. O que é essa limpeza total? Por que tem que limpar? Porque sem limpar, a maioria vai continuar co-criando a sua realidade com o que elas têm no seu registro acástico, o que elas têm no seu arcabouço mental cósmico. Isso significa que, para colher efeitos de qualidade positiva do colapso da função de onda, há um esforço, há uma atitude voluntária, uma ação prática que se inicia na mente. Pensar é uma prática de começar essa limpeza cósmica. E veja, não é uma limpeza apenas das mazelas, das consequências de traumas, de crenças limitantes que receberam nesta encarnação. É uma limpeza que inicia na limpeza dos traumas, dos karmas desta vida e também do que há de vir quando você ser capaz de enxergar os traumas, as mazelas e os karmas das outras vidas que estão registradas no seu registro acástico individual. E vamos trazer essa visão agora para uma visão macro. A soma do registro acástico da Terra se dá do registro acástico individual de todos esses espíritos vivenciando a vida encarnada. Puxando o filme da Terra, puxando o filme de todos os momentos intensos de revolução, de caos, de conflitos em todas as partes do planeta Terra, onde residiram, residem e residirão espíritos vivendo encarnados, temos muita coisa a limpar. Muita coisa, com muitas coisas que as pessoas entendem como catástrofes, como fenômenos de destruição natural, ataques de seres negativos ou até má administração ou administração egoísta de espíritos encarnados em posições de poder, é a vinda, é a manifestação, a aparição nesses eventos em massa dessa consciência coletiva, desse registro acástico coletivo que possui esses registros, essas informações codificadas de negatividade, de pensamentos e sentimentos mal qualificados.
Acontece-se essas situações para essas limpezas coletivas, para esse desbastar, ou seja, imagine uma bola de cristal. Essa bola de cristal é a Terra, uma bola de cristal. Ou seja, é uma bola de cristal, ou seja, ela brilha, ela tem luz, ela tem consciência crística. Só que os habitantes, as energias que estão ali em cima dessa bola de cristal, que estão passando, que estão nas vicissitudes nessa bola de cristal, nessa Terra, elas encarnaram de outros lugares, ou elas já vêm encarnando, ou seja, vêm se vindo para essa bola de cristal, encarnando nessa bola de cristal, com esses emaranhados, com esse conjunto, com essa biblioteca de registro acástico pessoal de informações negativas, mal qualificadas. E o que isso gera? Isso gera para agora a consciência Terra, a bola de cristal Terra, que está ascendendo na sua vibração, que está ascendendo no seu espírito que é, porque somos, em suma maioria, para aqueles que aceitam, e aqueles que não aceitam têm as consequências, espíritos vivendo a encarnação. A bola de cristal, a Terra, é um espírito vivendo como Terra, que também, a cada momento que passa, está mais conectada e vivenciando o espírito que é encarnado como Terra. Veja bem, o espírito encarnado como Terra não está vivendo a sua vivência encarnada como Terra sendo espírito. A Terra está ascendendo para ser espírito como Terra. E toda esta penumbra na bola de cristal, na Terra, que as consciências que tiveram a oportunidade de, como espírito, começar a vivenciar em cima da bola de cristal Terra, inundaram a bola de cristal Terra e ainda estão inundando, e até durante um tempo ainda vai se vir à tona essas informações, essas vicissitudes, essas energias desses registros acásticos individuais mal qualificados para serem tratados, para serem limpos. E o espírito Gaia da bola de cristal Terra não vai depender mais de aguardar ou de criar situações para despertares em massa. Os planos do todo, os planos da fonte e de todos os seus trabalhadores para este momento que a Terra está ascensionando, será de injetar mais consciência, de canalizar mais luz, mais espíritos que vêm de outros lugares ou que já estão do lado astral do planeta Terra em desenvolvimento ou já desenvolvidos nas energias positivas, nas energias benevolentes, para viver como encarnados aqui e começar a trazer à tona as vicissitudes, os registros acásticos da maioria que está resistente, que está
querendo ficar e permanecer por livre-arbítrio em não transformar essas energias, informações akáshicas de outras vidas que estão vindo à tona devido a essa maior frequência que o espírito Gaia, vivendo como terra, está vibrando e de dentro para fora, isto é, se a energia da terra está vibrando acima e está adentrando através do meridiano de cada espírito encarnado e desencarnado, informações e energias de amor incondicional e alegria sobre-humana, essa informação entra pelo meridiano, no perispírito, e depois entra pelos tubos das sinapses nervosas, através do chakra coronário das pessoas. Essa informação de luz, que vamos filosoficamente falar, que é amor incondicional e alegria sobre-humana, para resumir. Entra-se essa informação e começa a inundar em cada uma das consciências encarnadas e desencarnadas. E começa-se a espalhar, pelo menos a tentar espalhar nesse sistema nervoso, físico e perispiritual desses espíritos vivenciando encarnados e dos espíritos não encarnados. Para que começa-se a nascer os sentimentos e os pensamentos dos reparos que essa grande maioria de consciências necessitam fazer em si mesmos. Isso está acontecendo aqui agora nesse vídeo, em outros vídeos daqui desse canal e numa série de outros canais, a todo momento no dia a dia dessa grande maioria, de todos nós, esse amor entrando de alguma maneira, com um sorriso de alguém, com um bom dia de alguém, com a emanação, com a presença de alguém que já está nesse nível de consciência qualificado. E veja bem, é nível de consciência. Não distorçam. Não existe, a luz é boa e quem está negativo é ruim. Não. É grau de consciência. E se o cara, se a mulher, se a criança, se o espírito tá com a sua limpeza feita, isto é, reforma em dia, a sua reforma íntima em dia, e não tem mais o que reformar, e sim agora o que deixar sair à luz de si mesmo, estando presente em algum ambiente social, de trabalho, em um sistema familiar, sendo amigo de algumas pessoas, sendo um influenciador nesses canais digitais de vocês. O fato dele estar ali com esta reforma íntima, com esta qualidade, com esse nível de expansão e de retidão e manutenção nesse nível, ele já está provocando todos esses desdobramentos de a luz espiritual no perispírito passar, e do perispírito passar, e nas sinapses entrar, e das sinapses entrar e virar uma informação, ou virar uma atitude benevolente, ou virar apenas uma presença e uma emanação de luz presente. Para que as pessoas comecem ou continuem a desbastar o cristal, a centelha divina, o espírito que são, vivendo uma vida encarnada. Isto é o pulo do gato e a coisa mais simples que a maioria tem que focar. Podemos resumir a encarnação da maioria das pessoas que estão encarnadas e desencarnadas aqui na face do planeta Terra em uma simples atitude. Porque depois disto, e aí se consegue-se vivenciar as vicissitudes em um estado de harmonia e equilíbrio, e não na dualidade, essas consciências em algum momento vão para a missão. Mas isso já é a missão dessa grande maioria. A missão de uma grande maioria de todos os espíritos que vivem encarnados e desencarnados é limpar-se.
O propósito da manifestação perispiritual, seres não encarnados, e de seres encarnados, é limpar-se, é tirar do cristal que são essa nebulosidade criada em encarnações anteriores. É refletir, é espiar e se está encarnado, provar para si mesmo que ele transcendeu. E transcender essas energias, pensamentos kármicos mal qualificados vem-se inicialmente de pelo menos refletir sobre isso que está sendo falado. Vocês receberam um feijão com arroz de como colocar em prática a física quântica, em especial o colapso da função de onda, que é infinito, que é constante, através de nós, para todos nós, em tudo o que o todo criou. Tudo o que o todo criou está colapsando a função de onda que é o todo. E o jeito correto do colapso não existe. Existe você estar mais qualificado, mais luminoso, mais lúcido. E assim, nessa frequência, nessa qualidade maior, nesse estado de consciência do espírito maior, o colapso da função de onda é melhor. Certo? Que fique bem claro isto. E agora vocês vão receber mais uma informação extremamente importante para se conseguir nessa missão da maioria de limpar-se, fazer isso de uma maneira que estejam mais alinhadas com o espírito que está vivendo encarnado. E viva Deus, e viva o universo, viva a todos os seres de luz, salve Jesus Cristo, salve Aruanda. Estou de novo aqui, no momento como Pai Joaquim de Aruanda. E vamos agora trazer algumas resoluções, algumas informações, filhos, para vocês conseguirem, além de assimilar tudo isso de uma maneira livre e de acordo com o seu segundo livre-arbítrio, mas que vocês consigam atingir o viver do espírito encarnados. Todas essas problemáticas que os irmãos da equipe lhes disseram, filhos, elas têm uma raiz. Assim como a sua própria existência tem uma raiz. Uma raiz onde, filhos? Uma raiz na causa primária de todas as coisas, que nós resumimos como Deus, ou seja lá qual for o nome que vocês dão a esta raiz.
a esta causa primária. A causa primária de todas as coisas não tem as suas raízes, não tem as suas fundamentações na matéria. Você, esse cavalo, eu e qualquer consciência encarnada ou desencarnada tem e é uma expressão dessa causa primária. É uma emanação contínua e eterna dessa causa primária. E o dar o salto de consciência, que essa ciência da física quântica diz, de todas estas e outras situações problemáticas, desafiadoras e dificultosas de se vivenciar dentro da causa primária, vem inicialmente do não recobrar-se dessa sua natureza, do não recobrar-se que você não é um ser humano, filho, de que você está como ser humano. Isso é o pontapé inicial. É sentir no seu coração espiritual, que vem através da sua intuição, que você é um espírito vivendo na carne. E que essa carne, que o espírito que você está utilizando para aparecer, para viver a vida humana, ela não é dela mesma. Isto é, para a sua mente, filho, concreta, racional, que pensa logicamente, com a visão racional da humanidade, de ser um humano, não te dará a conexão e o viver de quem você realmente é. Se esta crença, filho, for por você revista, formulada de uma maneira qualificada espiritualmente, atrelada com a realidade do espírito que você é e que somos, você vai conseguir dar o salto quântico de todos esses problemas, de querer controlar situações, de descrença e ignorância de quem você é, e de todo o medo que isso gera. Esse é o primeiro ponto a se refletir e a se expandir. Prestem atenção que eu estou falando. É para refletir e expandir. Não é para tomar como mais uma verdade, filho. Porque se você tomar como uma verdade, novamente você vai cair na sua mente racional de humano. E esse vício de querer ter certeza do que é espiritual, e esse vício de querer se sentir confortável sendo um espírito vivendo encarnado, e que, sendo um espírito que vive encarnado, você é infinito e não tem limites de ser e expandir, está castrando vós misseis.
está castrando, filhos, todo o poder que vós misseis tem de ser o espírito encarnado na matéria, que seja para limpar-se ou que seja para viver uma missão, viver um dharma. É necessário começar nesses mergulhos interiores de meditações, de retiros, de conversas, de pensamentos e sentimentos que cada um de vós misseis, uma postura e compostura de alinhamento espiritual, de clareamento de quem vocês são em espírito, da verdade do espírito de vós misseis, e não das verdades e dos quereres e desejos dos egos de vós misseis. Toda essa busca não pode ser por vós misseis fascinada, isto é, a maioria de vós misseis, quando medita, quando está em algum tipo de retiro, de vivência, de cerimônia e de grupo de estudo e de conversa, seja com vós misseis mesmo ou com os outros, pautadas em querer um conforto, em atingir um conforto para a vicissitude do humano, para o jeito de viver humano, para essas coisas dos humanos, da matéria. E se vós misseis estão entendendo o que eu estou dizendo, vocês sabem que toda vez que é se vivido dessa maneira, que é se vivido, filhos, querendo o conforto da matéria, vocês sentem um vazio interior e nada dá bom. Sempre quer algo mais, sempre quer mais conforto, sempre quer mais não sei o que, sempre quer mais as sensações, sempre quer mais as certezas, as verdades, que às vezes até vêm do espírito, mas não para se apegar a elas para a matéria. Não para transformar as verdades do espírito, filhos, em algo da matéria. A matéria, filhos, é uma ferramenta. A mente racional de vós misseis é uma ferramenta. E se não tem esse movimento, que já foi falado exaustivamente do começo desse vídeo, do espírito para a matéria ferramenta, aumenta-se a criação, os tal dos colapsos de função de onda de vós misseis, que é eterno, de energias e informações mal qualificadas, ilusórias. A matéria desaparece, o espírito não. Então, o que é inteligente nesse momento de entendimento é ter uma afinização, uma manutenção na mente concreta racional de vós misseis e também um livre acesso e conexão da mente abstrata de vós misseis que pensa de maneira cósmica com os entendimentos e vicissitudes do espírito e diminuir cada vez mais. Diminuir não é ignorar, não é abandonar as necessidades de você que é um espírito que está vivendo encarnado. Diminuir é dar menos importância e diminuir esse desejar da matéria, esse desejar do poder, esse desejar de ser isso ou aquilo. Esse desejar só causa nos filhos
só causa em todas as consciências encarnadas uma desconexão do espírito, que é eterno e que vai continuar a caminhada, a expansão, o intuir e o sentir do espírito eternamente, filhos. Quanto mais continuardes, todos vós me seis, a querer coisas, principalmente da matéria, e até a querer coisas do espírito que vós me seis ainda não está preparado, vós me seis vai colocar informações e energias nos corpos do ego de vós me seis, que ainda estão existentes porque o espírito de vós me seis está encarnado, de energias mal qualificadas, de energias que não levam em conta as leis maiores, meus filhos, as leis universais, não só da Terra, mas as leis universais do todo, de Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Vocês vão ver mais para frente que eu vou vir falar de uns assuntos meio delicados. Eu vou usar de exemplo muitas coisas que para a maioria de vós me seis encarnados, que estão apegados a essas ilusões e a essas leis da matéria de vós me seis, que vão fazer vocês se muito apegados e muito fixados a esse jeito de achar o que é certo ou errado, perder o chão de vós me seis. E por isso que esse vídeo está vindo primeiro, para vós me seis abandonar cada vez mais, meus filhos, o que vocês acreditam que é a verdade dessa matéria e de tudo que acontece nessa matéria que vós me seis estão encarnados. Esse momento temporário, ou esse remomento temporário, que já são aí aproximadamente, para as consciências que estão encarnadas, de 7.000 anos de remomentos encarnatórios, passou por várias atribulações, várias situações coletivas e individuais, que cada um de vós me seis sabe o que está passando, o que passou, e tem até um vislumbre mental e emocional do que pode passar, que a maioria, devido a ficar com essa mente de entender e de levar para o coração de vocês o entendimento dos humanos, dessas leis humanas, desses valores humanos, limita-os. Tanto há de resolver a limpeza, o karma de vós me seis, rapidamente, sem sofrimento, mas também de alçar voo a uma ascensão espiritual, encarnada ou desencarnada, que não os faz sofrer ou ter que reencarnar, por exemplo, de novo. A gente vai vir balançar com esses outros conhecimentos, esses outros exemplos, essas outras explicações e orientação de muitas coisas ruins que esse povo daqui vive, que eu já estou preparando vós me seis para abandonar o que vocês acham que é certo, para abandonar consciente, lúcido, de que é uma ilusão e que tudo isso é temporário e que tudo isso às vezes é necessário para sair, para vir para expurgar essa sujeira, filhos, essa sujeira eterna, que muitos estão realmente tomando como eterna, porque não solta, está perdurando demais, está gerando sofrimento demais, individualmente. E se individualmente um espírito vivendo encarnado não se cura, não se transforma, não se asseia na luz, ele começa a afetar o seu derredor.
E esse afetar o seu derredor é para ver para aqueles que estão mais conscientes, para aqueles que estão mais limpos. Além de continuar a se limpar, comece a fazer o que é de virtude do Espírito, filho, que é a caridade, que é a deixar o amor sair através de uma mensagem de conforto como essa, através de um abraço, através de uma caridade, mas principalmente, filho, a caridade do Espírito, que é ser a luz. E que às vezes não é uma caridade de matar a fome de alguém que está com fome de comida. E que é uma caridade espiritual, de canalizar uma mensagem espiritual de luz, de canalizar, de deixar vir à tona aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas ideias, ou até aqueles projetos, filho, que é do Espírito. E que, quando às vezes, você que tem esses projetos, essas ideias, quando pensa e reflete sobre isso, acha que não é possível por conta da mente racional da maioria. E que às vezes está instalado em você de pensar igual essa maioria pensa. E você não instala esses projetos de caridade espiritual. E que veja bem, filho, não é fazer igual a todo mundo. Não é às vezes abrir instituto, abrir terreiro, ou abrir canal e falar. É outro tipo de projeto que envolve essa afinidade, essa conexão, esses estreitamentos de intuição, pensamento e sentimento com a espiritualidade qualificada na positividade e que tem como parâmetro de pensamento, sentimento e atuação apenas na benevolência, na indulgência e no perdão, meu filho. É muito grande a seara espiritual em todos os seus âmbitos. Esse planeta Terra, Gaia e todos os outros espíritos que estão pegando carona com a ascensão de Gaia, eles têm um certo nível de manifestação e possibilidade de explanação de negatividade que eles carregam da própria vida e vicissitude das outras vidas anteriores em Gaia, mas também de um monte de consciências, meus filhos, tão imantadas, cobertas, cristalizadas numa profundidade de trevas e negatividade que no momento não se é possível trazer à tona, mas que quando esse planeta, filhos, estiver numa condição de regeneração instalada, os próprios espíritos encarnados, bem lúcidos, bem luminosos, aqui atrelados como ponto de referência e ponto de partida, irão estar mergulhando nesses abismos para ajudar essas consciências de tamanha trevosidade dos abismos da própria Terra e de abismos de outros orbes para trabalhar fazendo a caridade. Porque a consciência, o pensamento, a mente do espírito encarnado que você é, e não do perispírito com registro acástico, que tem muitas coisas a limpar e muitas coisas a trazer à luz de bondade, ele vibra nesse tipo de virtude. Só nesse tipo de virtude. E existe outros tipos de trabalhador
de outros tipos de linha, que assume outros tipos de roupagem, que faz outros tipos de coisa, meus filhos. Que para vocês humanos, que pensam que essa mente de valor humano, de lei humana, atrelada nessas inseguranças, devido à não conexão com o espírito, que não tem nada a ver, meus filhos. Que nada tem a ver com isso. Que não é esse amor condicionado, que só leva em conta quando tá bom para você fazer o amor. É a caridade universal. É única e exclusivamente a caridade incondicional, meus filhos. De dar amor por dar amor. De ajudar por ajudar. De servir por servir. De ir em regiões como essa que eu resumi, correndo um risco tremendo, mas na certeza da luz de Deus, na certeza do amor incondicional e da alegria de Deus, para fazer só levar a alegria e o amor e a caridade de Deus. Diferente de querer algo em troca, diferente de tentar barganhar com os espíritos, de tentar de alguma maneira tirar benefício próprio, meus filhos. É muito muito maior e diferente o que acontece na seara espiritual, meus filhos. Mas o feijão com arroz e o que é possível de ser trazido, a gente traz. E o que tem que ser às vezes falado até de maneira repetitiva vai ser falado, até que essa realidade material, consciencial dos espíritos encarnados e desencarnados seja essa realidade da qualidade nua e crua, incondicional, que só pensa na benevolência do todo, que só pensa, meus filhos, na alegria como o ar único de todas as consciências, encarnada e desencarnada, meus filhos. Vocês conseguem perceber a leveza de tudo isso, meus filhos? E se vocês olhar para vocês mesmos, como que vocês ficam constantemente, como que a maioria fica constantemente, vocês vão ver que isso não é a realidade real, de fazer a caridade, de fazer os trabalhos, de viver as suas próprias vidas, nesse tipo de energia, de amor incondicional e alegria sobre-humana, que o foco apenas é o bem maior. Por isso que a gente começa salvando Deus, saudando os mestres ascensionados, porque eles vibram assim o tempo inteiro e trabalham e atuam assim o tempo inteiro. E até aqueles espíritos, aquelas linhas de trabalho, que vós vocês não entendem, que vós vocês acham que é do jeito que eles fazem do jeito que vocês querem, que vocês acham que é, eles também são saudados, porque eles estão assumindo uma responsabilidade, eles estão atuando em certos trabalhos, que eles precisam fazer certas coisas, que nesses lugares que eles estão fazendo isso, e todo o amparo maior que eles estão recebendo para fazer isso, os protege, os blinda, os limpa e os dignifica de fazer essas coisas, pois aquilo não vai contaminar e interferir as consciências deles, uma vez que eles já se regeneraram. E uma vez que eles, até sem se regenerar, têm a outorga espiritual, têm o cacique espiritual, mental, emocional, tão na luz, que ele só assume aquele formato, só faz aquele ato para o bem de todos, para provocar, aqui por exemplo, nas vicissitudes encarnadas de vós vocês, o que se chama de negatividade, o que se chama de ruim, mas que vai tirar muito de vós vocês da zona de conforto, que vai fazer um movimento, que vai fazer uma atuação, meus filhos,
que vocês não vão entender na primeira impressão, mas que depois lá na frente vocês vão entender por que aconteceu esses negócios. Por que aconteceu essas coisas coletivas com voz M6. E por que também vem acontecendo as coisas negativas que vocês acham que é ruim? Individualmente com cada um de vós M6. E dessa seara, meus filhos, realmente para vós M6 que acha que é do jeito que vocês acham que é, na verdade ainda é um grande mistério. Mas que muitos de nós, nessa equipe e em outras equipes, vão estar fazendo o trabalhador de orientação e explicação para vós M6 tomar como uma informação que tira vós M6 inicialmente da ignorância, da descrença, do preconceito, do tabu e coloca vós M6 na sabedoria, na crença de qualidade positiva, no entendimento do que é aquilo de negativo que está acontecendo, sem os valores humanos de vós M6, que é condicionado no egoísmo, que é condicionado em querer as coisas boas para vós M6. Num entendimento que para o espírito de vós M6, que já está pelo menos um tanto quanto ciente de tudo isso que já vem sendo falado, e está sendo falado agora, e que será falado mais adiante. Vós M6 precisa ficar, se assim quiser, claro, com a certeza de que tudo que vós M6 vão passar, todas as vicissitudes, seja elas negativa ou positiva, e que é uma oportunidade de vós M6 se colocarem e se permanecerem na paz, no amor, na harmonia, na neutralidade, na frieza humana, mas na certeza espiritual de que aquilo é o melhor para todos, seja individualmente ou coletivamente. Esse é meu deixador final, porque vai vir uma mensagem final para acalentar mais ainda o coração de vós M6. E que viva Deus, salve o bem, salve as forças da luz, salve Jesus Cristo. Eu adorei as almas. Irmãos, através deste canal, estou presente, se fazendo presente, não só na falange, mas também no coração de vós M6. Que ele se faça se aberto agora para vocês sentirem e compreenderem o que eu vou falar a vocês. O trabalho espiritual
E as vicissitudes e consequência desses trabalhos espirituais que estão acontecendo com os trabalhadores espirituais e com todos os outros tipos de trabalhos materiais da matéria, no momento estão passando em todos os âmbitos por auxílios, intervenções dos povos da luz que há muitas eras estão acompanhando a evolução do planeta Gaia e de todas as consciências espirituais que escolheram por aqui passar e caminhar junto com o Espírito Gaia rumo à ascensão espiritual. E isto acontece para o estágio que o espírito do planeta Gaia está e, consequentemente, a isto também para as consciências que estão encarnadas aqui, sendo, pelo menos em intenção, a mesma frequência. E isto significa que, se está acontecendo uma reforma, ou, mais precisamente falando, está sendo dada de graça a todos, inclusive Gaia, a oportunidade de deixar para trás, de curar, de transmutar as informações, os sentimentos, as energias que não são a luz e que não estão em sintonia com a benevolência, a indulgência, o perdão e todas as virtudes do Espírito. Vejam, eu estou começando tranquilamente esta informação, principalmente para que vocês fiquem cientes de que tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer está a cargo das energias da luz, dos planejamentos da luz. Nada está fora da administração, da benfeitoria da luz. Em outros momentos que eu estive aqui, encarnado, presente, eu falei da mesma maneira com todos e deixei, e o que eu passei na cruz deixou firmado a benevolência da luz e os planos da luz para todos aqui. E naquele período que poucas pessoas, e que a maioria não está encarnada, e que entenderam o que eu disse e o que eu trouxe para ser implantado ao bem de todos, por poucos foi entendida. A maioria não entendeu. E o que se aconteceu de evoluções que vocês humanos consideram como evolução para vocês humanos, não foi nem 2% do que poderia ter sido de evolução em todos os aspectos.
aspectos tecnológicos, aspectos de capacidade mental, aspectos de capacidade emocional, energética e principalmente aspectos espirituais de capacidades que através da intuição de vocês teriam e poderiam ter há muito tempo já implantado como modus operandi de viver espiritual. E devido a isto, os planos mudaram, a intenção, a informação ainda é de luz, está caminhando para a luz, assumindo novas formas, apresentando novos jeitos de que se faça-se presente a luz, o amor, a alegria do todo na vida de cada um de vocês. E todos os trabalhadores que estão assumindo esses formatos, que assumem uma característica mais masculina, mas que em seu interior dos trabalhadores que estão fazendo esses trabalhos de maior característica masculina, o feminino sagrado e infinito, amparado por Maria de Nazaré, está presente constantemente, levando para vocês, além da informação incisiva, provocadora, reveladora, agressiva, implacável, e que é distorcida e entendida como arrogância, como grosseria, como falta de educação ou até egocentrismo. E esse jeito de ver isto impede vocês de sentirem o feminino sagrado de Maria de Nazaré que está presentes junto com a sonoridade masculina das informações. Estou deixando claro isto para vocês desta forma porque vocês têm uma visão de mim muito romântica. Vocês têm uma visão do que é espiritualidade muito atrelada e construída em cima de valores humanos limitados, em cima de princípios humanos que estão atrelados numa matéria, num ferramental que tem um formato humano e que não é a fonte primária, e que não é a espiritualidade, e que não é o todo presente nessas ferramentas que são apenas para serem usadas. Esses formatos de trabalho com esses soldados e generais e comandantes estão levando esta parte de mim que vocês ignoram em conhecer e não aceitam que assim também possa ser. Isto, como este vídeo está falando, foi, é e será um colapso da função de onda infinita ad eterno para todas as consciências que através desse vídeo
chegaram e se conectaram comigo e que estou sendo há muito tempo um emissor, um catalisador de uma incomensurável, indescritível, quase que para mim mesmo em alguns momentos, não suportável, a luz, o amor incondicional e a alegria do todo. E para este momento que se encontra tudo manifesto no mundo encarnado de vocês e também no mundo desencarnado de vocês, o meu amor, a minha benevolência, a minha beatitude, a minha tranquilidade continuará através do feminino sagrado de Maria nestes trabalhadores e também com esse formato incisivo, firme, agressivo, provocador, excitador, para que vocês, sem querer querendo, olhem o que vocês mesmos colocaram dentro de vocês, nos registros akáshicos de vocês. Vocês pediram por isso no exato momento que decidiram, em todos os momentos de todas as outras vidas, manter, colocar carga emocional, energia e cristalizar materialmente informações e energias mal qualificadas que meu filho querubim Lúcifer, me ajudando, colocou como proposta para vocês escolherem. E graças a ele, e graças a tudo, que também não depende só de mim nesse universo e em outros universos ad eterno, a luz está se fazendo presente. A aurora boreal crística, que recebe esse nome apenas para vocês continuarem percebendo o emissário, o farol, a porta que sou para vocês, sendo apenas um irmão mais velho. Continue presente constantemente. Fiquem com a paz do todo, presentes a cada momento do seu caminhar. Acredito que todos nós, através desse vídeo, desse trabalho, disto, e estamos agora muito cientes de que muita coisa para nós encarnados, para todos os nossos irmãos desencarnados e todos em todos os planetas, galáxias, dimensões, há muito o que a ser revelado. De qualquer área da vida que porventura pensamos que sabemos alguma coisa. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a muitas coisas que nasceram desta emanação. Que vocês fiquem com o meu abraço fraterno. É um prazer
e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito.